Seguinte, rapaziada, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente aqui. Eu não vou fazer edição nenhuma, no máximo talvez algum cortezinho aí, se eu me engasgar porque eu tô meio doente. Mas a ideia de hoje é que eu só queria abrir a câmera e comentar sobre algo que eu tava pensando, sobre os recentes acontecimentos aí do show da Lady Gaga, que nós tivemos, pra quem não sabe, no último sábado, dia 3, um show da Lady Gaga em frente ao Copacabana Palace, ali na orla da praia de Copacabana, em que ela conseguiu reunir impressionantes 2,1 milhões de pessoas. Um número realmente assombroso. E o que eu quero comentar sobre isso não é sobre a competência técnica, artística da Lady Gaga, porque embora o tipo de música que ela cante não me agrade e os valores que ela prega sejam bem contrários aos valores que eu prego, eu não tenho como negar que ela tem uma competência artística excepcional. A mulher canta realmente muito bem e não é qualquer pessoa que reúne milhões de pessoas para o seu show, mesmo que seja um show gratuito. Mas o que eu quero comentar nesse caso aqui é do comportamento animalesco em que os fãs dela tiveram, e eu quero tentar junto com vocês aqui e elucidar algumas hipóteses do que leva as pessoas a terem esse tipo de comportamento. Eu vou inclusive trazer uma experiência pessoal minha da época que eu frequentava mais shows, e eu quero saber de vocês nos comentários o que vocês acham disso, qual é a hipótese de vocês. Então eu vou contar muito com o engajamento de vocês para que nós possamos debater ideias aqui sobre o que aconteceu nesse fim de semana com esse show e que acontece em outros shows também. Mas vamos lá. A primeira ponto que eu queria falar sobre o comportamento dos fãs da Lady Gaga é sobre algo que já acontece com vários fãs de vários artistas em vários shows, que são pessoas que acampam na frente dos locais onde vão ser os shows para conseguir melhores lugares, ou para conseguir de repente um vislumbre do artista chegando, ou como foi no caso, um vislumbre na janela do hotel, ou a pessoa chegando no carro. E o quanto isso sempre foi meio bizarro, mas que agora tá tomando contornos um pouco maiores e mais animalescos. E bom, desde a época em que eu ia nos shows de rock, eu sempre vi e ouvi relatos de pessoas que chegavam dias antes e ficavam na porta do show e dormiam lá, davam um jeito de ir nos banheiros próximos de lá para guardarem lugares bons pro shows, para chegarem ali no show e ficarem de frente pro artista favorito deles e tal. Eu sempre achei muito extremo você acampar e dormir na porta de alguns shows, mas eu admito que eu já fui bem cedinho para alguns shows e fiquei de manhã até de noite na fila para conseguir um lugar legal. Só que o que nós temos visto em alguns shows ultimamente, né? Nós vimos ano passado com a Taylor Swift e ocorreu também com a Lady Gaga, é de pessoas chegarem ao extremo de ir com fralda geriátrica para a porta do show para não precisarem sair para fazer as suas necessidades. O que é um negócio aqui fora do comum. Olha, tem um relato aqui do. Tá no G-Show, aqui no site do G-Show, de um cara de 31 anos, não é adolescente de 18, 19, um mineiro, o cara veio de Minas Gerais, um cara de 31 anos, ele tava desde a terça-feira no dia 27, ou seja, ele ficou dias, ó, terça, quarta, quinta, sexta, 3 dias, 4 dias contando com o sábado, na frente do hotel usando fralda geriátrica para não perder nada e tentar conseguir um ingresso melhor, um ingresso VIP ali na frente do show. Vocês têm noção de que o cara saiu de outro estado para passar por essa situação? E assim, se ele fosse o único, tava bom. O problema é que centenas de pessoas fazem isso. Centenas de pessoas se sujeitam a se comportar igual animais e a ficar no meio do próprio esterco para ver um artista. Por melhor que seja o artista, é uma pessoa de carne e osso. É uma pessoa que come, bebe e um dia vai morrer. E as pessoas se sujeitam a se comportar como bichos só para ficarem perto desses artistas. E é óbvio que com tanta gente se reunindo aí na porta de onde seria o show, esperando um momento durante dias e dias e dias, que iria acontecer vários assaltos com essas pessoas, não é? Então, além da porqueira, que é uma porqueira que vários moradores e pessoas que trabalham perto disseram estar insuportável devido ao cheiro de fezes,
essas pessoas elas correram risco de serem mortas em assaltos. Eu não fiquei sabendo de nada disso, mas os assaltos ocorreram. E quem iria imaginar que no Rio de Janeiro, uma cidade cujo histórico de assaltos não é baixo, as pessoas seriam assaltadas por ficarem dias na porta, na fila de um show? Quem iria imaginar que algo assim poderia acontecer, não é? É uma surpresa e tanto. E, bom, fora muitas outras coisas que aconteceram, acho que o vídeo mais divertido que eu vi foi um cara com um crucifixo apontando pros fãs da Lady Gaga. Achei hilário. Mas, enfim, independente do talento do artista, se fosse um artista que eu gosto mesmo ou algo assim, é meio bizarro pensar que as pessoas fazem esse tipo de coisa pra ver uma pessoa mortal, pra ver uma pessoa com defeitos, pra ver uma pessoa que só tem um talento artístico. E que de jeito nenhum eu estou condenando você por ir em algum show, porque eu mesmo já fui em vários. Eu acho que os espetáculos eles têm os seus atrativos, apesar de que eu não recomendo que você vá em nenhum show da Lady Gaga. Mas vale a pena você jogar fora a sua condição de humano e se comportar igual um bicho só para estar mais perto de um artista? E aí eu parei para pensar, o que motiva isso? Quando eu ia para os shows de rock que eu chegava cedinho, e graças a Deus eu nunca cheguei ao extremo de usar a fralda geriátrica e ficar dias na porta de um show, mas quando eu ia nesse tipo de show, tinha alguma coisa dentro de mim que me dizia que esse show ia mudar a minha vida. Que depois desse show as coisas iam ser diferentes, que existiria um Renato antes e o Renato depois desse tipo de show. Era uma coisa meio mística, meio inexplicável pela razão, mas assim, eu sentia que as coisas seriam diferentes e que minha vida ia mudar depois desses shows. E vocês querem um spoiler? Não mudou merda nenhuma. E o que me fazia pensar que existiria um Renato antes e depois desses shows? E o que faz essas pessoas pensarem que depois do show da Lady Gaga ou de qualquer artista, a vida delas vai ser diferente? Bom, a resposta é uma certa carência afetiva e um certo sentimento de pertencimento. Explico. As pessoas que levam a idolatria de alguns artistas muito longe, elas têm algum tipo de carência afetiva, provavelmente familiar, que precisa ser trabalhada em terapia. Ou às vezes um pai ausente, uma mãe ausente, ou às vezes a pessoa tem um pai e uma mãe, mas que elas não exercem a autoridade ou a presença necessárias para que essa pessoa tenha um desenvolvimento psicológico pleno, ou essa pessoa, por alguma disfunção ali na adolescência, algum tipo de problema, ou bullying ou algo assim, ela desenvolve uma necessidade de sentimento de pertencimento. E aí, quando essas pessoas encontram artistas que parecem entender elas, e entendam muito bem, esses artistas eles são versados em técnicas de comunicação que fazem com que as pessoas se identifiquem com elas e se sintam parte de algo maior quando aderem a esse tipo de fanatismo. E isso é tudo muito bem pensado. Isso faz com que essas pessoas sintam que estar próximo desses artistas é uma forma de remédio para essa carência ou para essa necessidade de pertencer a algum tipo de grupo específico. E isso faz com que essas pessoas acreditem que o Deus dela, muito embora elas não pensem assim, ostensivamente, que é um Deus, mas inconscientemente, o Deus dela acaba se tornando aquele artista. Por quê? Porque o Deus, por exemplo, para a cultura judaico-cristã, é o Deus Salvador, é o Deus que traz o Messias, né? Ali no catolicismo, no cristianismo em geral, Cristo é o Messias, aquele que salva. Deus é aquele que salva as pessoas de suas misérias. E essas pessoas entorpecidas pela idolatria artística, elas pensam que serão salvas por esses artistas. O que, na realidade, é uma mentira, porque um ser humano não pode salvar outro ser humano. E ainda mais um ser humano que está tão distante assim dessas pessoas. Só que essa carência afetiva, essa busca por um lugar de pertencimento, acaba sendo tão grande que você vê esse tipo de absurdo. Um cara sair de Minas Gerais, um cara de 31 anos que muito bem poderia ter uma família, filhos para cuidar ou algum negócio para empreender,
mas que eles creem que vale a pena fazer todo esse tipo de sacrifício para estar perto daquele Messias que ele sente que vai salvá-lo. E aí o que acontece depois? O show acaba, um monte de gente sai triste, machucada, assaltada, com uma energia negativa, e pode até ter lembranças boas do show, mas aquele vazio, aquele buraco que deveria ser preenchido com autoconhecimento, com uma busca verdadeira de uma espiritualidade verdadeira, aquele buraco acaba apenas aumentando, porque a idolatria artística ela só leva ao vazio espiritual, ao vazio de si mesmo. E, bom, o que acontece com os artistas que sabem muito bem engajar esse tipo de público? Eles enriquecem. Eles enriquecem e muito. O show da Lady Gaga, ele gastou aproximadamente 92 milhões para acontecer e o cachê dela foi aproximadamente de US$ 1 milhão. Ou seja, ela ganhou ali quase, pelo que eu vi em alguns sites, quase 6 milhões de reais para esse show. Ou seja, uma mulher que já tem uma... Tive que fazer um breve corte porque deu uma crise de tosse aí por conta da minha gripe, rinite, seja lá o que for. Mas enfim, uma mulher que ela já tem um patrimônio estimado de mais de R$ 1 bilhão, ela só fica mais rica enquanto esses fãs alucinados e idólatras crescem com um vazio existencial muito grande. E eu não vou nem entrar no tema da simbologia satânica que tem aí nos shows da Lady Gaga, de vários artistas pop. Eu não quero nem falar disso agora, mas se algum dia vocês quiserem que eu fale, vocês vão precisar me ajudar comentando aqui. Mas eu quero mesmo abrir essa discussão de por que as pessoas fazem coisas tão animalescas por conta de artistas ou também de políticos. Vocês sabem muito bem que a idolatria política é um grande problema aqui no Brasil. E também de outras coisas. Tem pessoas que idolatram até jogos. Não fala mal do meu joguinho, senão eu vou ficar pistola. Se você falar mal de Dark Souls, eu vou ficar pistola com você. Clubes de futebol, né? Aqui no Brasil a gente sabe que a galera idolatra muitos clubes de futebol. E várias outras coisas. Tudo isso, absolutamente todas essas idolatrias nascem de uma carência, algum tipo de ausência de amor familiar ou da necessidade do sentimento de pertencimento. E como se curam essas pessoas? Através de terapia e através de uma exposição à verdade. Aquela verdade que dói, aquela verdade que machuca, mas aquela verdade que liberta. Meu nome é Renato Lima, sou psicoterapeuta, personal trainer e professor. Se você está gostando dos conteúdos desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos fãs da Lady Gaga, que eu sei que você tem muito. Espero que eles venham me xingar aqui pra gente se divertir bastante. E eu quero que você deixe suas opiniões aqui nos comentários e até a próxima.